Segunda Guerra Mundial. Bem-vindos à série especial de filmes da Segunda Guerra Mundial da Good Times Home Video. Sou o Brigadeiro Stan Ulanov. A invasão da Normandia foi o maior e mais bem-sucedido desembarque anfíbio de larga escala da história. Foi a manobra estratégica-chave que levou à derrota da Alemanha nazista. Nessa edição, para colecionadores do nosso acervo, você verá a preparação e o sangrento confronto que ocorreu no dia D e a inevitável rendição do poder nazista. Com mais de 4.000 navios e 11.000 aviões envolvidos nessa operação, as forças aliadas se lançaram a caminho das turbulentas praias da Normandia. Nesse primeiro dia, em 6 de junho de 1944, aproximadamente 155.000 tropas americanas, britânicas e canadenses desembarcaram na costa da França contra um formidável e bem entrincheirado exército nazista. As forças aliadas tinham realizado o impossível. Eles tomaram a iniciativa de atravessar a França e entrar na própria Alemanha. No filme A Vitória, você verá a capitulação final do último poder do eixo. Você estará a bordo do encouraçado USS Missouri e assistirá aos últimos generais japoneses derrotados assinarem o documento de sua rendição incondicional, seguido do lançamento da segunda bomba sobre Nagasaki. Junte-se ao general MacArthur e ao almirante Nimitz nesse dramático dia da história. A invasão da Normandia. A invasão da Normandia. Fotografado pelos cinegrafistas da Guarda Costeira dos Estados Unidos, com cenas adicionais da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos. A câmera cinematográfica só pode ver o mesmo que o olho humano, portanto, somente fragmentos de uma operação com a grandeza e a extensão como a da invasão da Normandia podem ser mostrados na tela. 3 dias após o dia D. Dia 9 de junho de 1944. As tropas sobreviventes da Normandia foram para o interior. A tarefa da Marinha dos Estados Unidos, da Guarda Costeira e das Forças Navais Aliadas foi concluída. Tarefa que teve o seu preço em homens e equipamentos. Janeiro de 1944. Tudo começou muitos meses antes. Na Baía de Chesapeake e em outras partes da costa americana, marinheiros e soldados inexperientes aprenderam a tarefa de irem do navio ao litoral. Porém, dessa vez, era um litoral amistoso. Então, quando essa parte do treinamento terminou, eles deixaram os Estados Unidos. Fevereiro de 1944. Durante o inverno e por toda a primavera, o grande comboio seguiu para o leste, atravessando o Atlântico. A bordo de todos os transportes, a vida era a mesma. As tropas relaxavam e esperavam pelo fim da viagem.
Março de 1944. Naquela primavera, o treinamento continuou ao longo de toda a costa da Grã-Bretanha. As barcaças de desembarque da Marinha e da Guarda Costeira praticaram o desembarque em terra dia e noite. Abril de 1944. Enquanto isso, os navios de desembarque maiores, os LST e os LCI, continuavam suas manobras, aprendendo a desembarcar em lugares certos e em horários exatos. Maio de 1944. Durante esses dias de preparação, aviões aliados, milhares deles, continuaram a submeter as defesas e comunicações inimigas a um ataque diário. Quatro dias para o dia D. Próximo à costa sul da Inglaterra, milhares de navios de todas as nações aliadas se preparavam para a hora da invasão. Os tripulantes da Marinha e da Guarda Costeira faziam seus últimos preparativos. Quando as caixas K chegaram a bordo, todos perceberam que o dia D estava próximo. 3 dias para o dia D. Em algum lugar do sudeste da Inglaterra, tropas embarcavam nos LS-CVP para serem levados aos transportes próximos à praia. Um dia para o dia D. Tudo pronto. Os LS-CVP estão carregados. A próxima vez que esses soldados pisarem em terra será numa praia inimiga. Só sobrou um pouco de tempo para eles relaxarem. E os bombardeios aéreos da Força Aérea são intensificados. Agora os ataques são contínuos. Com ordens para embarcar, as tropas se preparam para a grande batalha. Um oficial da Guarda Costeira faz um rápido resumo aos seus homens. E ao longo de toda a costa, os marinheiros recebem suas instruções finais. Finalmente, os navios deixam as águas costeiras e movem-se pelo canal,
com os vagarosos LST carregados com equipamentos pesados e os transportes carregados de homens. Os navios mais rápidos protegem a poderosa frota de invasão dos ataques aéreos. Às 15h30, os LCI da Guarda Costeira partem, carregando engenheiros, corpo médico e a infantaria. O dia D se aproxima e os navios ainda mantêm as suas posições dentro do prazo. Com a presença dos homens da Guarda Costeira e os transportes da artilharia, essa é a quarta invasão nas águas europeias. Os únicos aviões lá em cima são aliados. Dos barcos de salvamento de 83 pés da Guarda Costeira aos poderosos encouraçados da Marinha, a frota de invasão ruma para a França. E no convés inferior, os oficiais estudam os mapas que mostram as cabeças de praia da invasão na costa da Normandia. O dia D. Trinta minutos para a hora H. A hora H. Algumas barcas de desembarque foram detidas por obstáculos de concreto construídos dentro d'água pelo inimigo. Próximos à orla, os grandes barcos de desembarque se aproximam das cabeças de praia vagarosamente.
65 minutos após a hora H. Fora dos LCI, as tropas se preparam para desembarcar. A praia ainda está vazia e o fogo cruzado dos alemães ainda atinge a praia. Fora do alcance do fogo inimigo, os LST aguardam até que a praia esteja segura para seguirem adiante. A chegada dos equipamentos motorizados marcam o término da primeira fase do desembarque. Os primeiros LSI a descarregarem os homens na praia voltam aos transportes para carregarem mais tropas para a orla. Ainda aguardando fora do alcance dos canhões, os LST descarregam suprimentos e pequenos LCT. Grandes equipamentos de guerra são transferidos em antigas balsas gigantes para as barcaças que os desembarcarão na praia. E reforços chegam em milhares de homens. Derrotados e desarmados, os primeiros soldados alemães capturados na França esperam até que alguém se encarregue de buscá-los. Lá fora, no canal, os barcos de salvamento da Guarda Costeira procuram por sobreviventes e ajudam os navios danificados. E o navio hospital aguarda pelos feridos. De um LCI danificado da Guarda Costeira, um homem ferido é transferido para um outro navio. E o plasma sanguíneo salvador vai com ele. Outro LCI da Guarda Costeira bastante avariado que não chegou à praia. Seus feridos são removidos. As praias estão firmes nas mãos dos aliados agora. E a grande área das operações é visível. As evidências do calor da batalha estão por toda a parte. Mas, dentro de poucos dias, a maioria dos navios danificados serão recarregados novamente. Agora, mais tropas se dirigem para o interior para forçar o inimigo a recuar. E outros LST desembarcam a sua carga na praia.
Barcaças especialmente construídas para as operações na Normandia encostam-se à praia para serem descarregadas. Durante o dia, só os aviões aliados estão no ar. Mas à noite, bombardeiros alemães atormentam as cabeças de praia e despejam minas na orla. Sem o impedimento dos navios afundados, portos artificiais são construídos. Até que um porto esteja a salvo do inimigo, esse vai ter que lidar com os embarques existentes. O mau tempo chegou quando a batalha na praia já tinha terminado. A forte tempestade deixou uma trilha de navios danificados. Uma vez mais, a barca de desembarque navegou pelo canal. Dessa vez carregada com prisioneiros alemães. Na Inglaterra, os prisioneiros embarcaram num transporte da guarda costeira. E os navios que tinham carregado milhares de soldados americanos através dos mares, agora retornam para o Ocidente com uma carga diferente. Com homens que foram vencidos e capturados na Normandia. Um filme da Guarda Costeira dos Estados Unidos. A Vitória. Há um ditado antigo que diz que todos os caminhos levam a Roma. Se isso é verdade, os Estados Unidos usaram a maior e mais dura estrada. Chegando em 4 de junho de 1944, 2 anos e 6 meses depois de Pearl Harbor, os americanos entram no centro da guerra. Dois dias após o 5º Exército do general MacArthur capturar a Cidade Eterna, as forças da invasão do general Dwight Eisenhower atingem as praias da Normandia, em assalto anfíbio maciço. Apesar da resistência desesperada dos alemães, construímos uma enorme cabeça de ponte e, finalmente, rompemos as linhas inimigas. O 7º Exército, comandado pelo general Alexander Part, desembarcou no sul da França e então arremeteu para o norte ao longo do vale do rio Ródano. 10 dias depois, Paris foi liberta. Na Itália, o 5º Exército atravessou o rio Arno e rumou para a Bolonha. No Pacífico, as forças do general MacArthur invadiram a ilha Morotai, em uma gigantesca frota anfíbia que os colocaram a 480 quilômetros das Filipinas. General Stilwell estava fazendo progressos na Birmânia, com os seus últimos comandos de soldados da infantaria escolhidos a dedo, os incríveis saqueadores, e com unidades britânicas e chinesas. A maré da guerra estava voltando contra os agressores com muita força.
Apenas 97 dias após o primeiro núcleo do primeiro exército ter liderado o assalto à praia de Omaha, foram percorridos 800 quilômetros através das fronteiras alemãs. A batalha pela França se aproximava do seu fim. A batalha pela Alemanha estava prestes a começar. O Reich nazista pretendeu arriscar todas as medidas nos obstáculos antitanques no seu solo. A imensidão de uma guerra global, como a que ocorreu na Segunda Grande Guerra Mundial, surpreende a imaginação. Em terra, nas selvas e nos pântanos, nas montanhas, florestas e nas planícies, milhões de homens se espalharam pelo mundo afora travando o combate. No ar, milhares de outros dentro dos seus bombardeiros e caças. Sobre os mares e submersos, outros milhares nos seus navios e submarinos. Linhas de suprimentos incrivelmente extensas foram montadas para o transporte de materiais. Imensas redes de comunicação se estenderam ao redor do mundo. Essa foi considerada a mais grandiosa organização de poderio militar em toda a história mundial. Sempre houve a ideia descrevendo que a Batalha do Armagedon seria realizada em grande magnitude. Na Europa, em setembro de 1944, os Estados Unidos tinham 5 grandes exércitos lutando contra os nazistas. O 5º exército na Itália. O 1º exército com alguns componentes já em solo alemão. O 9º, o 3º e o 7º, todos lutando juntos com os ingleses, franceses livres e outras forças aliadas. No Pacífico, o 6º exército e outros componentes. Na Birmânia, o general Joseph Stilwell comandando combatentes de selvas americanos. Ingleses e chineses empurraram de volta os japoneses, abrindo o caminho para conseguir o controle de toda a estrada que os engenheiros do nosso exército estavam construindo para uma rota de suprimentos terrestre para os combatentes chineses através da Índia. Na Rússia, os exércitos alemães estavam batendo em retirada por causa dos maciços contra-ataques soviéticos. Usando uma velha expressão do exército, nós estamos derrotando o inimigo em todos os flancos. Mas não houve nenhuma grande marcha. Não houve uma súbita arrancada para a vitória. Enquanto os agressores recuavam, maior se tornava a sua resistência em uma longa e desesperada marcha. Nós pagamos um alto preço por cada quilômetro que tomamos. A batalha pela Alemanha começava. E os alemães tiveram o seu inferno. O crepúsculo dos deuses havia chegado. Nossos exércitos lutam às portas da terra natal dos nazistas. O general Rodgers, do 1º Exército, atravessa a linha Siegfried. Quilômetro após quilômetro, conquistando fortificações e barreiras antitanques até a cidade de Hagen. Dois anos e 7 meses depois do general MacArthur ter deixado as Filipinas, ele manteve sua promessa de retornar. Em 20 de outubro de 1944, suas forças invadiram a ilha de Leyte. Esse também não foi um caminho fácil para a vitória. Os nossos soldados tiveram que enfrentar um inimigo que lutava como seus líderes tinham ordenado, que lutassem até a morte. Se era desse jeito que tinha que ser, eles receberiam o que estavam pedindo. Sete dias após MacArthur ter desembarcado em Leyte, a 3ª e a 7ª Frota dos Estados Unidos derrotaram a frota japonesa no primeiro disparo na batalha pelo Golfo de Leyte.
A cortina se levantava para o último ato do drama da Segunda Guerra Mundial. O terceiro exército do general Patton tomou a cidade de Metz. A frente de guerra estava próxima a Saarbrücken, o segundo distrito industrial mais importante da Alemanha. No outro lado do mundo, os novos bombardeiros B-29 do exército da nova base de Taipan faziam chover bombas em Tóquio, uma chuva de fogo do céu para vingar Pearl Harbor. A campanha em Leyte estava indo bem. As nossas forças seguiram adiante, capturando as bases japonesas de Oamak ao longo da costa oeste. Nossas forças desembarcaram na ilha de Mindanao, sem nenhuma baixa. Enquanto as forças do general MacArthur avançavam nas Filipinas, o terceiro exército de Patton penetrava o Saar e seguia adiante para atravessar o rio Saar. Uma esquadrilha recordista de 1.600 bombardeiros pesados explodiram Frankfurt e outras cidades alemãs. Os nazistas foram arrebentados severamente e ceifados implacavelmente das cidades de onde eles mergulhavam nos ares. Agora, os mesmos responsáveis pela velha Guerra Relâmpago viam as suas cidades serem reduzidas a uma pilha de entulhos. Para as milhares de vítimas de guerra dos nazistas, aqui finalmente houve uma maciça repetição contra os seus executores impiedosos. Mas no solo, uma das lutas mais destacadas teve lugar nas planícies de Colônia. A nossa chegada à zona industrial sofreu resistência a cada passo do caminho. Então, em 16 de dezembro de 1944, a contraofensiva alemã atacou. O marechal de campo alemão, von Rundstedt, subitamente enviou 12 divisões blindadas para o setor de Ardenas. Von Rundstedt fez uma jogada de alto nível, atravessando o rio Mosa e dirigindo-se para Liege para tentar cortar as redes de comunicação aliadas com a linha de frente. As linhas de força das comunicações podiam ser cortadas e a sorte dos nossos exércitos poderia estar numa balança. Essa foi a Batalha dos Bulges. Tropas de combatentes e não combatentes estavam súbita e desnecessariamente lutando lado a lado sob um péssimo tempo. Eles pegaram suas armas e se enfiaram em trincheiras, seguindo o velho axioma militar de se aguentar para ganhar tempo, até que os reforços chegassem. O general Eisenhower tomou medidas imediatas para resolver a situação. Ele colocou o 1º e o 9º Exércitos ao norte do Bulges, sob o comando do marechal de campo Montgomery, do 21º Grupamento de Exército, com ordens para atacar do norte. O 3º Exército de Patton atacava do sul. Duas divisões aerotransportadas avançaram rapidamente.
A 101ª tinha ordens de manter o centro de comunicações em Bastogne. Foi durante essa ação de cerco a Bastogne que o general McAuliffe, então comandante da 101ª, deu a sua famosa resposta à exigência alemã para que eles se rendessem. Essa resposta foi registrada como sendo de apenas uma única palavra: droga. Se o inimigo tivesse entendido imediatamente o que significava, a resposta tipicamente americana de McAuliffe, a ação que se seguiu teria convencido indubitavelmente que o significado era que os americanos não tinham nenhuma intenção de se render. Apenas 6 dias após von Rundstedt ter lançado a sua contraofensiva, unidades do 3º Exército de Patton, subindo pelo sul, atacaram os alemães que tiveram a 101ª Divisão Aérea pressionada. O 1º Exército americano atacou pelo norte. Depois que os britânicos atacaram o Bulges pelo oeste, o 3º Exército esmagava o norte para se unir ao 1º Exército. Então, o tempo melhorou e nossos aviões atacaram pelo ar, devastando as forças de Rundstedt. A Batalha do Bulges logo estaria terminada. O inimigo estava se rendendo. Os alemães tinham dado a sua última grande tacada dessa guerra. Enquanto a Batalha do Bulge seguia seu curso na Europa, o 8º Exército, comandado pelo general Robert L. Eichenberger, combatia uma obstinada resistência japonesa em Leyte, no Pacífico. A luta por Leyte continuaria por meses, até que aproximadamente 50.000 japoneses fanáticos fossem aniquilados. Nossas forças estavam se espalhando pelas Filipinas. 60 tropas do exército desembarcaram em Luzon, no Golfo de Lingayen, e lançaram-se para o sul para capturar Tarlac, a apenas 100 quilômetros de Manila. Quinze dias mais tarde, homens da 1ª Divisão de Cavalaria abriram caminho para o centro de Manila. A captura de Manila inclui o campo de prisioneiros de São Tomás. Juntamente com o povo filipino, esses prisioneiros tinham esperado em longa e reservada agonia por esse momento de libertação. De todos os povos libertados no mundo, nenhum mostrou maior gratidão do que os filipinos. Eles sabiam muito bem que nós não viemos para conquistar, mas para manter nossa promessa solene de voltar para destruir o agressor que tinha se apossado da sua pátria durante suas conquistas na Guerra Mundial. Menos de 2 anos depois, os filipinos receberam dos Estados Unidos total independência como uma nação soberana.
13 dias após a queda de Manila, nossas tropas aerotransportadas desembarcaram em Corregidor. 2 anos e 9 meses após os japoneses terem dominado nossos flancos. Tinha sido uma longa e sangrenta espera, mas nós tínhamos voltado. Quem eram e onde estavam aqueles que uma vez disseram que o americano não era um soldado e que nós não lutaríamos? Pelo mundo todo afora, eventos dramáticos estavam ganhando força. Nosso 9º Exército, comandado pelo general Simpson, cruzou o Reno em 2 de março. 4 dias depois, o 1º Exército do general Hodges ocupava a colônia. 4 dias após isso, 300 das nossas superfortalezas arrasaram Tóquio. No dia 17 do mesmo mês, o general Patton e seu 3º Exército tinham tomado Koblenz. No dia seguinte, na outra metade do mundo, nossas tropas invadiram a ilha Tai-Tai, na Filipina Central. 3 dias após isso, o 3º Exército de Patton cruzou o Reno. 4 dias depois, o 8º Exército do general Eichelberger desembarcava em Cebu, nas Filipinas. Menos de uma semana depois, em 1º de abril de 1945, o 10º Exército dos Estados Unidos, sob o comando do general Simon Buckner, invadiu Okinawa. No mesmo mês, a 2ª Divisão do 9º Exército chegava ao Elba, a apenas 100 quilômetros de Berlim. O 3º capturou Coburg. Em 12 de abril, morre nosso comandante em chefe, o presidente Franklin Delano Roosevelt. Ele viveu para ver o avanço triunfante dos exércitos americanos, mas o destino negou-lhe a satisfação que a vitória final nos daria. Menos de um mês após a morte do presidente Roosevelt, os alemães se renderam. Hitler morreu pelas suas próprias mãos. Apenas poucos dias antes, Mussolini tinha sido morto pelos partisãs italianos. Para as suas próprias praias, o general Eisenhower retornou em triunfo. Mas, no Pacífico, a guerra ainda continuava. Uma grande e dura guerra, cujo fim ainda não se previa. Okinawa foi um campo de batalha sangrento, como o nosso 10º Exército estava descobrindo. Nos custou 82 dias de lutas para tomar Okinawa. Ataques kamikazes à nossa marinha causou pesados danos, mas nós demos o troco, jamais desistindo.
Todo o poder militar dos Estados Unidos estava agora concentrado na nação japonesa. Havia um trabalho duro pela frente, um trabalho que custaria homens e equipamentos. Toda a nossa força militar agora mirava no nosso único e remanescente parceiro possível. Os nossos estrategistas militares estimavam que, contando todos os assaltos sobre o próprio Japão, nossas forças de invasão iriam provavelmente sofrer 1,5 milhão de baixas. Mas uma nova e apavorante força surgiu no mundo para impedir aquele 1,5 milhão de baixas. A bomba atômica. 2 dessas armas aterrorizantes, lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, colocaram o Japão de joelhos. Em 2 de setembro de 1945, os representantes japoneses assinaram as cláusulas da rendição formal no encouraçado Missouri, na Baía de Tóquio. A rendição formal dos japoneses em 2 de setembro de 1945 marcou o fim das agressões na Segunda Guerra Mundial. Foi um acontecimento histórico de grande significado. Mas houve um momento histórico mais importante para o mundo e, provavelmente, o momento mais significativo na vida de um derradeiro soldado. O general Jonathan Wainwright, que tinha sido forçado a se render em Corregidor, foi resgatado de um campo de prisioneiros de guerra por paraquedistas do exército americano na Manchúria e trazido de volta para estar presente na rendição formal em Missouri. Um dia ou 2 depois disso, ele esteve presente na rendição do general Yamashita e da rendição do exército japonês nas Filipinas. Deve ter sido um grande dia para Jonathan M. U. Wainwright, um soldado americano da classe de 1906 de West Point.